Bem, alguma pergunta aí? Nenhuma? Todo mundo sabendo muito. Isso é bom. Uma simbologia importantíssima é essa aí de animais que representam reinos. Animais igual a reinos. Reinos, impérios, organizações, sejam elas quais forem. Mesmo que você não saiba qual animal representa determinada nação. Porque quando a Bíblia fala de alguma situação que vai acontecer envolvendo nações específicas, em que ela traz uma simbologia para aquela nação, Deus aí já está falando com a sua onisciência. Ele sabe que aquela nação tem uma particularidade, ou seja, vamos dizer assim, a África tem aquele elefante com aquele orelhão, não tem? É o chamado elefante africano. Já na Índia tem aquele elefante com uma orelhazinha pequenininha, parece uma orelhinha de rato. Então, são símbolos em que são usados para as nações. Mas mesmo que a nação não tenha diretamente um animal para a representar, a nação em si é representada por um animal. Todas elas são. Os Estados Unidos é representado por um animal. Qual animal? Não, eu não sei, mas é representado. Então Deus pode mostrar uma situação e depois me mostrar que é os Estados Unidos. A União Soviética, a Rússia, é representada por um animal. No caso, um urso. E tem mais. O urso é também chamado de besta. Você sabia disso? Sabia? Então, o urso é também chamado de besta. Então, quer dizer, é tipo aquilo, 2 mais 2 igual a 4. Porque o urso é chamado de besta. Não no caso por nós, brasileiros. Mas em outros países, o urso é chamado de besta. Ah, tem uma besta ali, é um urso. Uma besta aqui, outra é um urso. Existe o urso branco, existe aquele urso cinza, né? Ou pardo, sei lá. E ainda existe o urso preto. Existe urso de tudo que é tipo. Então, dependendo do que Deus queira falar, Ele mostra a coisa de uma determinada maneira. E às vezes Deus mostra uma situação porque Ele quer falar de uma forma particular com você, ou mostra uma situação em que você não entenda, porque Ele quer que você busque e Ele te acrescente alguma coisa. Então vamos voltar aqui. Animais. Aí você vai ver lá Apocalipse falando de animais o tempo todo, você vai ver Daniel falando de animais, e você vai ver Daniel falando de um bode que vinha do Ocidente ou do Oriente, lembra? Em que ele vinha sem tocar no chão. Tinha outro que só tocava a um lado. Você lembra dessas visões de Daniel? O que isso significa? Significa situações espirituais que estão movendo aqueles reinos. Aquele bode, no caso, que é símbolo da Média e da Pérsia, né? Porque ele tinha um corpo só, mas tinha 2 chifres. Os 2 chifres no mesmo corpo, quer dizer, houve a unificação, mas sempre foi distinto 2 poderes políticos de alguma maneira naquela nação. Então, não tocando no chão, quer dizer, vinha um mover espiritual ali. Um mover divino? Não necessariamente, pode ser um mover satânico, mas algo espiritual. O 3 não é uma operação da Trindade, mas o 666, que são 3 vezes o 6, não é uma operação da Trindade, é uma operação do diabo. Mas aqui também nós identificamos o 3, já é uma farsa espiritual. Como diz a Bíblia, ele se assentará no trono de Deus querendo parecer Deus.
Então tem também aqui o mover espiritual. Então, animais significam reinos, anel, autoridade. Lembra do filho pródigo? Quando ele voltou, o pai colocou no seu dedo um anel. Para quê? Para ficar mais bonitinho? Não. Todos os criados sabiam que quem usava aquele anel tinha autoridade. Lembra que os reis selavam as cartas com o seu anel? Derramava lá um tipo de líquido meio emborrachado e colocava o símbolo do seu anel ali em cima, e aquilo significava autoridade. Quando Jesus foi posto no sepulcro, colocaram lá na porta do sepulcro, vamos dizer, um papel, né, um pergaminho, dizendo que aquele túmulo não poderia ser violado, não poderia ser aberto, por ordem, por decreto de Roma, mas aquele papel estava selado com o anel de Pilatos, né? De Pilatos. Então, quer dizer, o selo, o anel significava autoridade. Assim, você pode sonhar, de repente, recebendo um anel, ganhando um anel, coisas desse tipo, né? Vai estar relacionado a isso. Depende do anel? Sim, depende do anel também. Depende do anel também. Aí tudo vai depender de contextos. O azeite. Azeite significa o quê? Unção. Mas o que significa unção? Capacitação. Deus ungiu Davi através do profeta Samuel, e essa simbologia, irmão, veja bem, isso é apenas uma simbologia. Quem está por aí hoje tomando banho de azeite é palhaço. 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 Já teve caso de pessoas chegar em casa e ter que jogar a camisa fora, porque não tinha mais jeito para tirar aquele azeite da camisa. Palhaço, isso não existe, isso nunca existiu. No Antigo e somente no Antigo Testamento, Deus usou várias vezes esta simbologia, porque o azeite é símbolo do Espírito Santo. Lembra? Figueira, videira e oliveira. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, quando os profetas chegavam com um azeite lá, que não tem nada a ver com o azeite que nós conhecemos hoje, e colocava sobre a cabeça de alguém, na presença de quem quer que fosse, todos já ficavam sabendo que aquela pessoa teria sido ungida por causa do azeite? Não. O azeite era símbolo de uma ordem de Deus, o azeite era símbolo de que uma operação de Deus iria acontecer ali. Se Deus quisesse fazer sem o azeite, fazia sem o azeite. Jesus nunca usou azeite nenhum. Subiu ao monte, orou, desceu e chamou 12 apóstolos. Não ungiu nenhum, não orou por nenhum deles. Não disse, eu estou consagrando vocês. Não fez nada dessas palhaçadas que a igreja sempre fez. Diga-se de passagem, as Assembleias de Deus são o cartão postal da apostasia e da ignorância, né? Tudo começou com eles. As besteiras todas começou com as Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus foi originária dos batistas. Os batistas estavam mortos, um grupo resolveu ressuscitar, fundou as Assembleias de Deus. Graças a Deus por isso, né, quando fundaram, foi uma coisa tremenda, mas depois foram caindo e se transformou no lixo que é hoje. Caiu ao tal ponto de se vender para a política. Então, esta unção é símbolo da capacitação, né? Por exemplo, eu recebi várias ligações já de pastores batistas, pastores assembleianos, que eles dizem para mim, olha, eu ouvi no site, sei lá, ouvi a rádio, normalmente, a maioria das vezes foi a rádio. E é isso mesmo, tem que falar mesmo. Eu admiro a sua coragem, porque eu sei que isso é uma verdade. Só, irmão, que eu não tenho coragem de falar. Eu não tenho coragem de implantar essa visão na minha igreja. Eu ouvi isso já várias vezes. E ele não vai ter nunca essa coragem. Se ele não tiver primeiro a humildade, se ele não souber pisar no degrau da humildade e vir sentar aqui no banquinho, ele não vai receber essa unção nunca. Porque eu não falo o que falo porque sei falar, ou quero falar, ou acho bonito, ou penso que tenha que falar. Eu recebi a capacitação para falar. É diferente. Muita gente está tentando falar o que eu falo e está se dando mal. Teve um jovem que passou por essa igreja aqui que
foi pregar não sei aonde, aí disse que o Edir Macedo era filho do diabo, não sei o quê. Ficou 3 dias sem dormir. Aí veio me procurar, preocupado, desgastado. Não, eu falei aquilo, mas eu me senti mal. Falou na carne. Falou sem a capacitação de Deus para falar. Falou uma verdade? Sim. Mas Deus não opera somente sobre a verdade e acabou a história. Ele opera sobre a verdade que Ele manda declarar. Porque a Bíblia diz que há verdades que são para serem ditas. E há verdades que não são para serem ditas. E também tem mais. Há verdade que Deus quer que saia por determinados lábios. Não quer que saia por outros. Ele é Senhor, Ele que escolhe, Ele que manda. Ele cura pelas mãos que Ele quer, Ele expulsa o demônio por quem Ele quer. Ele opera na sombra de quem Ele quiser, Ele é soberano. Não adianta eu imitar alguém ou alguém querer me imitar. A obra de Deus não é feita por papagaio, por imitação. Todos nós temos que imitar um só, Jesus. Nele estão todos os ministérios. E Ele distribui para cada um conforme que Ele achar necessário. Então, pastores já me ligaram demais. Demais. Não, eu não tenho coragem. Eu não consigo falar. E não consegue mesmo. Diferente de vocês que estão aqui. Estão recebendo a unção e vão falar, mesmo que quisessem ficar calados. E eles querem falar e não conseguem. Vocês, sem querer falar, vão acabar falando. Porque a capacitação, a unção está sobre vocês. Então a coisa flui, o Espírito Santo abre os nossos lábios e a gente faz a obra. Então, unção, azeite, significa capacitação. No Antigo Testamento, símbolo. No Novo Testamento, palhaçada de pastor caído, fracassado e que não tem o que fazer. Pega essas latas de azeite e vai doar para uma instituição de caridade. Vai ser muito mais útil. Então, azeite, unção, capacitação. Quando Tiago, não foi Jesus, Tiago diz, está alguém entre vós enfermo, né? Que ele está batendo aquele diálogo na carta dele. Está alguém entre vós enfermos? Reúnam os presbíteros da igreja e vão e orem e unjam o enfermo com óleo, não é isso? E a oração da fé levantará o enfermo. Ele não disse que a unção com óleo levantaria o enfermo. Ele disse que a oração da fé levantaria o enfermo. Agora, se você observar, meu irmão, desde o tempo de Moisés, vamos pegar daí, desde o tempo de Moisés, esse óleo, né, esse azeite, ele era usado com efeito terapêutico. Ou seja, o azeite realmente tem propriedades terapêuticas, né? Ele cura. Você vê que o Salmo da Ovelha diz o quê? O Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Isso era usado até nos animais. Os animais, a ovelha principalmente, ela sente febre. E quando o pastor coloca a mão na cabeça da ovelha, sente que ela está queimando em febre. E ela mesma, é interessante as características desse animal, que ela já procura, ela vai e deita nos pés do pastor. E ele, quando vê que ela está ardendo em febre, ele usa o óleo sobre a cabeça dela e a febre deixa. É o efeito terapêutico desse óleo, desse azeite encontrado em Israel. Azeite puro, poderia ser encontrado aqui, bastava não haver tantos criminosos no meio do caminho, né? Que a coisa sai pura de um canto, quando chega aqui, nem existe nem o cheiro mais da coisa. Nós vivemos num mundo maravilhoso, olha. Então, mesma coisa o mel, né? A abelha faz com todo carinho, quando tu vem beber água com açúcar. Então, o azeite tinha esse efeito. Tiago, como um bom judeu, está preservando isso. O que tem de errado? Nada de errado. O problema ficou na interpretação errada. Tiago conhecia que o remédio era bom e está dizendo, olha, eu uso o remédio, mas faz a oração da fé. Só que as pessoas esqueceram e passaram a pegar o remédio de Tiago como os absurdos dos dias de hoje. Né? Hoje nós não ungimos mais ninguém com óleo, até mesmo porque esse óleo aí já não funciona para mais nada, né? Pode ser até galo, pode ser o mais caro do mercado, não tem jeito, irmão. É horrível, é horrível. É um óleo comestível de pior qualidade.
o nosso café adulterado, as maçãs são as piores, a laranja é uma vergonha, tu não acha mais banana no mercado. Nós estamos vivendo agora um horror, né? Graças a Deus que ainda tu pode sair rodando pela cidade e ainda acha alguma coisa, mas tá ficando uma escassez. Aí quando tu vê a propaganda, maçãs exportadas para a Argentina, parece uma maçã de plástico. Parece uma coisa linda, parece uma pintura de um artista. Aí tu vai no mercado, cadê ela? Não tem, não existe, só para o exterior. Laranjas belíssimas, olha, laranja mesmo, uma coisa linda. Aí quando tu vai no mercado, cadê ela? Só existe ela na telinha, lá na... Então assim são as coisas. Então o azeite no Antigo Testamento era simbologia. No Novo Testamento, quem está usando o azeite fisicamente está fazendo só uma palhaçada. Balança. Você já sonhou com uma balança? Já viu uma balança? Significa justiça, juízo. Castiçal significa igreja. Pode também significar Israel, logicamente. Castiçal também pode significar, pode não, significa palavra, né? Que é igual lâmpada. Então tudo isso... Aí você vai ver a parábola das 10 virgens, que elas tinham a sua lamparina, elas tinham o azeite. Aí que você vai começar a entender o significado da Escritura, quando Deus nos revela as simbologias. Crianças significam pequeninos ou discípulos. Então como é que fica quando Eliseu amaldiçoa as crianças, né? Depois de fazer o machado flutuar, ele amaldiçoou as crianças, momentos depois de ter recebido a capa de Elias, né? Amaldiçoou as crianças e duas, não é isso que a Bíblia diz? Duas ursas, duas bestas, saem do meio lá de não sei de onde, floresta, alguma coisa assim, e despedaçam 42 crianças, ou outras versões dizem 42 pequeninos. Ora, duas ursas, nós já vimos que a Escritura fala da primeira besta, que emerge do mar, fala da segunda besta, que emerge da terra. Então, Eliseu estava certo, duas ursas, primeira e segunda, conforme o livro de Apocalipse. Elas vêm e, num período, vamos assim dizer, a quantidade delas, 42, está relacionado a 3 anos e meio, período da grande tribulação, 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, tempos e metade de um tempo. E nesse período, as duas bestas, as duas ursas, devoram os pequeninos, os discípulos de Cristo. E talvez aí também esteja incluído um pouquinho, né? Ou até mais, vamos dizer assim, Israel. Israel e igreja serão trucidados pelas duas bestas, tanto a que sobe da terra quanto a que sobe do mar, no período da grande tribulação, 42 meses. Mas isso você já sabe. Carne. Carne, nós temos aí uma referência como atitudes contrárias à palavra de Cristo, mas não é tudo. Carne não é tudo. Pode ter muitos significados. Existem coisas que nós ainda não sabemos, temos buscado, estamos buscando. Carne crua, carne cozida por fora, mas crua por dentro. Carne cozida por dentro, crua por fora. Uma série de situações, uma série de coisas, fatores. Um modo geral, algo mais generalizado na Escritura que demonstra que carne são atitudes contrárias à palavra de Cristo. São princípios contrários ao mover do Espírito Santo. Ou seja, mesmo que alguém esteja querendo fazer a obra de Deus, Deus pode revelar que este alguém esteja na carne. Por mais boa intenção que tenha, há um provérbio popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio, e está mesmo, né? Porque você vê
vamos chamar aquela parábola, ou aquela simbologia que Jesus usa das duas mulheres. Diz que as duas estão moendo, as duas estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa, mas uma é tomada e deixada a outra. Jesus reconhece o trabalho de uma e não reconhece o trabalho de outra. Uma é tomada e a outra é deixada. E mulher é símbolo de igreja. 2 é símbolo do testemunho. Então as duas estão testemunhando? Sim, as duas estão testemunhando. Só que uma está dando um testemunho que Jesus quer e a outra está dando um testemunho que Jesus não quer. As duas estão falando a verdade? Sim, as duas estão falando a verdade. Mas vai ficar. Porque não está falando a verdade que ele quer que fale. Entendeu? O que tem de gente que está decepcionado na eternidade. Cadê minha coroa? Ô amigo, se te contenta com esse banquinho aí de 2 pernas. Se equilibra aí. Dá seu jeito. E tem gente que está até hoje perguntando, cadê o céu? Céu. 2 mulheres estão moendo, uma será tomada e deixada a outra. Ora, 2 mulheres representa igreja. 2 é o número do testemunho, elas estão testemunhando, mas uma está testemunhando o que Deus quer e a outra está testemunhando o que Deus não quer. Simplesmente isso. Mas as duas estão testemunhando verdade? Sim, mas está fora de um propósito. Quando você está fora de um propósito, a bênção e o propósito não se cumpre na vida daquela pessoa. Não, mas eu estou falando da verdade, eu só falo de Bíblia. Sim, mas está falando do que da Bíblia? Porque nós temos um negócio chamado dispensação. Se eu entrei na dispensação da graça, eu estou proibido de pregar lei. Mas a lei é mentira ou é verdade? É verdade. Mas eu não posso pregar a lei. Eu estou proibido de pregar a lei. Se eu pregar a lei, eu vou para o céu? É questionável até. É me afastar do princípio. Outra coisa, se nós entramos numa dispensação chamada restauração, quem está com a visão antiga está pregando mentira ou verdade? Verdade. Mas está fora do propósito. Assim como eu não posso pregar a lei. Então, estas são algumas coisas que o Senhor tem, por misericórdia, mostrado para a gente, né? E isso é para que nós sejamos firmes. Firmes, muito firmes. Então, carnes são atitudes contrárias aos princípios de Deus, né? A pessoa, mesmo estando falando a verdade, ela pode estar resistindo a Deus. Você anotou isso aí? Mesmo falando a verdade, você pode estar resistindo a Deus, ou não pode? Lá no interior de Minas, as igrejas estão tudo fechando. Claro, eu passei por lá. Depois que eu passar por uma terra, meu amigo, ou restaura ou morre. Continuam lá doidas abrindo Bíblia, tentando fazer alguma coisa, já era, meu amigo. Passou a voz da restauração, ou entra na carruagem ou vai morrer. Ou não vai? Quem quisesse ouvir a palavra, poderia continuar na sinagoga ou tinha que ir a João Batista? Lucas 3:2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra do Senhor lá no deserto a João Batista. Não, mas nós estamos na sinagoga, estamos estudando pergaminho. Todo sábado a gente se reúne aqui, estuda, prega, canta, louva, bate palma, dança, ceia, fazem lá o que for. Problema deles. Era mentira o que eles faziam na sinagoga? Não. Mas era aprovado por Deus? A grande realidade é hoje. A lei é uma verdade e eu não posso pregá-la. Eu sou proibido de pregar a lei. Ah, mas você vê muita igreja por aí fazendo a corrente de Jericó, não vê? As 7 voltas de Josué, né? É impressionante. O jejum de Daniel. Caramba, o jejum de Daniel extrapola. Esse aí arrebenta. O jejum de Daniel. Todo mundo quer ser que nem Daniel, mas ninguém quer entrar na cova. Não, leão não, jejum é fácil, mas leão, deixa esse negócio de leão pra lá, né?
A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ninguém quer saber de calor, nem de forno, que dirá de fornalha. Então, meu irmão, vamos seguir ainda aí. Crianças, pequeninos, né? Os discípulos, carne, cauda. Cauda significa traição ou rebelião. Rebelião. Nós já assistimos uma de perto aqui, né? Então, cauda quer dizer rebelião. Mas dos olhos de Deus ninguém esconde nada. É besteira pensar que estou fazendo escondido. De quem? De Deus? Fala sério, né, amigo? Fala sério. Se o homem não consegue enganar a si mesmo, vai conseguir enganar a Deus? Quem não sei o que passa na cabeça das pessoas. Agora, aguenta. Lágrimas de sangue é pouco. Então, cauda significa traição e é símbolo de rebelião. E diz a Bíblia que o dragão tem uma cauda. Hoje, você vê que as Assembleias de Deus estão todas aliançadas com a política. E estão achando que estão com um ninho alto. O Silas é conselheiro socioeconômico do governo do Lula. Automaticamente dentro da cabeça dele ele diz o quê? Nunca nenhum político vai criar uma lei para perseguir e oprimir a minha igreja. É o que ele pensa. Assim que a besta assumir, eles são os primeiros a caírem. Porque a cauda vai pegar eles. E a cauda de escorpião tem um ferrão terrível. O diabo é simbolizado como dragão, serpente, desde Gênesis, né? Só um comentáriozinho, lá em Gênesis, quando Deus diz, e disse Deus à serpente, né? Sobre teu ventre rastejarás, pó comerás todos os dias da sua vida. Eu não aguento ver os pastores pregarem sobre isso. Eu estava vendo uma vez um pastor batista pregar, olha, o homem já era caminhado em evangelho, já tinha história, era conceituadíssimo, programa em televisão, e eu o conhecia. E lá está ele pregando. Irmão, aqui em Gênesis aconteceu a primeira sessão espírita. O diabo possuiu uma cobra e falou pela boca da cobra. Eu falei estranho, será que é isso mesmo? No começo da caminhada, falei, estranho, será? E sabe o que acontece, irmão? Tu acaba engolindo. Tu vai engolindo. Daqui a pouco tu está pregando igual. Só a misericórdia de Deus para te arrancar de uma estrada dessa. Aqui, cauda é traição, rebelião. Diabo é símbolo do dragão, é a serpente. Lá em Gênesis, Deus está falando, disse Deus à serpente, disse Deus ao diabo. Entende? Lá em, acho que tem aqui, Apocalipse 20, verso 2, fala assim, a antiga serpente, quer dizer, antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Antiga, fazendo menção lá do passado, que é o diabo e Satanás. Está dizendo que ela é o diabo e Satanás. É claro a Escritura. Só que às vezes as pessoas preferem pregar primeiro e ler depois, quando sobra um tempinho. Não, irmão, você tem que ir para a Bíblia. O obreiro chamado por Deus é aquele que primeiro lê, aprende, espera a sua hora. Quando ela acontecer, é uma bênção. Mas se você assumir fora da hora, fora do tempo de Deus, você está perdido. Você vai caminhar como um cego e vai guiar outros cegos. Então, a serpente é símbolo aí, a serpente e o dragão é símbolo do diabo. E o dragão? O que é o dragão? O dragão é uma figura mitológica. Nunca existiu o dragão, a não ser naquele livro apócrifo que a Igreja Católica acrescentou, o capítulo 13, né? 13, 14 de Daniel, em que Daniel luta com um dragão, o dragão chamava Bel. Aquela luta ali de Daniel era bom, esse era bom, né? Daniel era o máximo. Então tem um livro apócrifo que fala de Daniel lutando com um dragão, lá na Bíblia Católica tem. Ridículo, não tem sentido nenhum, dragão nunca existiu. Sempre foi uma figura mitológica. Dragão nunca existiu, nem voando, nem com nada. Mas o que acontece com o dragão? Ele tem escamas, que representam um animal. Ele tem cauda, que é de outro animal. A face dele, o focinho dele é de um jeito. Sei lá como é que escreve focinho, se é com 2 S, se é cedilho. As patas é de outro jeito. O que mais? Os olhos representam um tipo de animal lá estranho. Então, quer dizer, o dragão
é uma figura misturada com vários pedaços de vários animais. Ou seja, o dragão é símbolo do diabo, ou seja, o diabo está com a mistura de várias nações. Quando o diabo reinar também, que ele estiver no poder, ele estará reinando com sede, encabeçando, sabe-se lá quantas dezenas de nações o diabo estará utilizando para o seu reinado, que eu creio está breve, está prestes a acontecer. Para concluirmos então, estrela, que nós já mencionamos, estrela, posição espiritual, que se refere a anjos, a homens ou ainda a demônios. Então, assim, não tem uma expressão que fala a respeito do diabo, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, está se referindo ao diabo como estrela. O diabo tem uma posição espiritual, ele ainda tem uma posição espiritual, não aquela que tinha, mas ainda tem, porque a Bíblia diz que Deus, houve rebelião, né? No céu, houve a guerra, e o diabo foi expulso não foi expulso para a terra, diz que foi precipitado, mas não que foi expulso para a terra. Na terra ele não tinha direito de entrar. Deus poderia ter expulsado o diabo e o aprisionado, como um dia fará, mas o deixou solto, o deixou ainda mantendo uma posição. E ele tem uma posição espiritual? Tem. O diabo, Satanás, a antiga serpente, ele reina. Jesus o chamou de príncipe. Paulo chamou de Deus. Qual é a posição espiritual que ele tem? Sobre todos os anjos rebelados. Então ele tem uma posição espiritual. Por isso a simbologia de estrela recai sobre ele, né? Você vê que Jesus, no começo de Apocalipse, ele diz assim: os 7 candeeiros que viste, as 7 estrelas, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os líderes espirituais. Então, estrela também recai como simbologia sobre aqueles que ministram as coisas de Deus, e também símbolos de demônios. Isso aí nós vemos abundantemente também na Escritura, a começar pelo próprio diabo. Amém? Alguma pergunta para nós encerrarmos? Nenhuma? Então vamos ficar por aqui, vamos orar agradecendo. Começou.